Olá a todas e todos, essa é mais uma edição do Café e Chat, live para vídeo no YouTube e que também entra como podcast no Spotify e outros agregadores. Essa é uma produção do Instituto de Referência Internet e Sociedade, o IRIS, e hoje quem vai conduzir essa conversa sou eu, Luísa Brandão, diretora do IRIS. Eu gostaria de agradecer imensamente as nossas convidadas, já passando para elas se apresentarem. Hoje a gente vai discutir uma pergunta que é o que considerar na produção de conteúdo online. E como eu falava antes, a gente não vai dar dicas de como bombar em determinada plataforma de internet, mas a gente vai falar de coisas importantes que você, criador ou criadora de conteúdo, devem ter em mente quando colocarem conteúdo para circular na rede. Vou passar então para a Fernanda e depois a Juliana se apresenta também. Olá a todas, todos. Primeiro eu quero agradecer o convite, fiquei bastante feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou antropóloga, sou também coordenadora da área de desigualdades e identidades na Internet Lab, que é um centro independente de pesquisa na área de internet e tecnologia. Oi, tudo bem, gente? Eu sou a Juliana, eu sou jornalista, também tenho uma pós-graduação em influência digital e estratégia, então sou super imersa aí nessa realidade das redes sociais há algum tempo, que se tornou mais difícil aí com a pandemia. Atualmente eu estou trabalhando na Coding Rights, que é uma organização que faz um trabalho de pesquisa em tecnologias com um olhar sempre feminista, decolonial, pautado pela interseccionalidade de gênero, raça, territórios, enfim, para fazer uma análise das tecnologias, mas também já tenho aí alguns anos de atuação nas redes, enfim, trabalhei com a Isa Pena, que é uma deputada estadual aqui em São Paulo, também feminista, então sempre a partir de uma perspectiva crítica, enfim, antissistêmica também, né, de presença e produção de conteúdo nessas plataformas e redes sociais. E é um prazer estar aqui conversar com vocês. Obrigada, Juliana e Fernanda. Vale lembrar que a gente está fazendo todo o conteúdo do mês de março no IRIS, produzido só por mulheres, então é muito bom contar com vocês. Fica o convite para todo mundo conhecer as organizações, a Coding e o Internet Lab, e também para conhecer um pouco da nossa campanha Mulheres na Governança, que busca marcar presença e aumentar a representatividade feminina justamente nessas questões envolvendo tecnologia, internet, sociedade, nas tomadas de decisão, mostrar que esse é um espaço que também é nosso, enfim, muito ocupado e que tem muito trabalho feminino envolvido. Bom, para essa edição, então, a gente está pensando em como esse conteúdo que circula online, ele é afetado por diversas coisas, diversos elementos e que não necessariamente a gente tem noção dessas implicações, né? A gente pensa que produzir conteúdo em plataforma é uma coisa simples ou que não tem tantas burocracias, né? Vamos colocar assim, tantos entraves por trás, mas na verdade, se a gente for discutir de uma perspectiva crítica, como já provocou a Juliana aí na nossa conversa, existem outros tantos elementos que influenciam a produção do conteúdo online. E também vale lembrar, né, gente, que nesse contexto de pandemia, muito da produção cultural, inclusive com o fechamento de museus, impossibilidade de haver, por exemplo, exposições ou as pessoas poderem se juntar para pensar e vivenciar um pouco arte, cultura, a gente passou tudo isso para o ambiente online, mas é preciso pensar também quais são as implicações, né? O que acontece com essa passagem, né, dessa digitalização para o conteúdo online. E aí eu queria perguntar para a Fernanda, né, como que você enxerga a produção de conteúdo que circula em diferentes plataformas
E aqui a gente podia ficar o dia inteiro citando plataformas que a gente acha que ainda ia descobrir novas. Como que você enxerga esses conteúdos contribuindo para a cultura ou para a diversidade assim, do conteúdo online? E se você acha que existem barreiras ainda, quais são elas para a diversidade do conteúdo que circula online? Luiz, acho que você trouxe logo de saída alguns pontos bem importantes. Então, num primeiro momento, assim, eu acho que quando a gente pensa nessa passagem da vida social para as telas, a gente tem que pensar que vem tudo junto, né? Então, a gente está falando sobre mais produções de cultura na internet, mas isso também significa mais tempo de exposição online, o que também pode significar mais vulnerabilidade de alguns grupos sociais que já estão vulneráveis fora, né, da internet, mas que também se tornam mais vulneráveis a violências nas redes. Então, esse é um ponto importante de considerarmos as dinâmicas de violência também que podem acontecer na internet, mas tem uma outra questão que é o acesso. Então, geralmente a gente pensa o acesso do ponto de vista de quem... na verdade, a gente pensa a dificuldade de acesso do ponto de vista de quem vai ou não consumir o conteúdo, mas é importante a gente pensar esse acesso também do ponto de vista de quem vai produzir os conteúdos. Então, se a gente dá uma olhadinha na última pesquisa do TIC do Homicídios de 2019, a gente vê que 47 milhões de brasileiros nunca acessaram a internet. E se a gente vai buscar uma explicação para isso, uma das maiores justificativas é o alto preço para acessar esses serviços. Então, isso ainda vai mudando, né, essas taxas, se a gente sai de um ambiente urbano e vai para um ambiente rural, onde o acesso é ainda menor, ou se a gente leva em consideração diferentes regiões do país. Então, norte e nordeste com menos acesso do que o sudeste, por exemplo. E também quando a gente pensa em classes sociais, né, as classes D e E têm quase 26 milhões de pessoas que não utilizam a internet. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né, de quem acessa e como acessa a internet. E mesmo os dados relacionados ao acesso, em 2018, por exemplo, a pesquisa do PNAD colocou que as mulheres tinham um acesso maior do que os homens, né, à internet. E aí a gente pode questionar também, diante disso, que tipo de acesso essas pessoas têm. Porque acessar por acessar não é a mesma coisa. A internet não é a mesma coisa para todos os grupos sociais. Então, se a gente pensa na própria desigualdade de gênero e como as mulheres foram afetadas na pandemia, perderam mais emprego, tiveram que abrir mão de carreiras para cuidar de filhos e para cuidar da dinâmica doméstica que acontece nas casas, da falta de divisão, né, de trabalho entre as pessoas, a gente também tem que considerar quem são essas pessoas que estão ou não estão consumindo conteúdo e quem são essas pessoas que estão ou não estão produzindo. Então, acho que esse é um primeiro ponto e acredito que essas questões que passam por gênero, que passam por classe social, que passam por raça também, são pontos para a gente considerar na questão dessa diversidade de conteúdos. Então, o primeiro ponto é quem produz os conteúdos, quais conteúdos estão sendo produzidos e a quem esses conteúdos chegam. Então, acho que tem, sim, uma possibilidade, né, de alargamento de produções de alguns grupos específicos, de chegar a grupos que você não necessariamente achou que poderia chegar, então esse é um ponto interessante também, mas isso não necessariamente também é uma coisa positiva, porque a gente observou muitos ataques também, né, a eventos, a tentativas de criar esses espaços online para trocas durante a pandemia. Então, são vários pontos importantes para a gente complexificar um pouquinho essa questão da diversidade por trás desses conteúdos, né? Com certeza, Fernanda. Você falando sobre o acesso, né, e sobre como a gente não pode considerar que está todo mundo conectado, ou que a vida de todo mundo passou para online, né, que isso, na verdade, enfim, não tem um substrato na realidade, se a gente for parar para pensar, né? Esse é um ponto super importante. Obrigada por trazer, porque acho que a nossa conversa ela já tem que começar daí. Não é igual para todo mundo, não é a vida de todo mundo que está se refletindo ou que foi digitalizada, enfim. E aí eu já aproveito aqui para fazer o jabá. A gente aqui no Íris tem um outro podcast que chama Conectamos,
justamente com essa interrogação, né? Quem é que está conectado, para quê, como, que busca refletir a inclusão digital, inclusive para além do acesso. E o episódio que saiu nessa semana, agora, do dia 25 de março, que é quando vai ao ar o nosso Café e Chat, é justamente sobre acesso, e uma das discussões foi o acesso significativo, né? O que é acessar a internet, como que a gente está mostrando isso, ou considerando isso. Então, e também tem um trabalho do Iris que fala sobre políticas públicas, e esse é o momento, né, de chorar as pitangas ao vivo aqui no nosso podcast e no vídeo, que a gente percebe nesse estudo que não existe política pública no Brasil para a inclusão digital, que signifique, por exemplo, educação digital, segurança no uso da internet, né? E aí, quando a gente olha para os nossos países vizinhos, aqui no Cone Sul da América Latina, muitos deles têm programas, e o Brasil apresenta um total de zero programas, enfim, ou políticas para uma inclusão digital que seja crítica, que seja voltada para a segurança, e isso se reflete de forma muito grande em como o conteúdo circula, como ele é produzido, de quem para quem. E eu acho que um outro fator importante da gente observar é o próprio papel das plataformas nessa circulação e produção de conteúdo, né? Daí eu queria perguntar para a Juliana, para trazer até como que foi a experiência da Coding junto dessas plataformas, né? Vocês tiveram uma remoção de conteúdo, então se você puder contar um pouco para a gente como é que foi essa experiência e como é que tem sido lidar de maneira crítica com essas plataformas e também com políticas que são estabelecidas de cima para baixo, né? Sobre os usuários. Acho que para além de cima para baixo, né? Porque, enfim, não é uma relação igual a nosso papel enquanto usuário ou produtor de conteúdo do papel que as plataformas têm no que é a moderação desse espaço que a gente vive nas redes, né? E que cada vez mais tem sido o nosso espaço de vivência, né? Acho que a gente estava trazendo isso nesse início de programa, mas acho que também quem desenvolve esse espaço, né? Quem é que está ali pensando essas plataformas, pensando o viés que elas vão existir e, enfim, sua grande maioria sendo pensadas a partir de interesses econômicos, sociais, de poder, de manutenção de uma estrutura de homens brancos, ricos, né? Do norte global. Acho que isso também é um ponto importante, né? Mas na Coding a gente teve um episódio que eu acho que foi mais marcante. Eu não estava na equipe ainda, né, nessa época, mas também, enfim, fiquei sabendo, a gente conversa sobre isso, que foi a remoção de um GIF, que era uma sapinha dançando, bem bonitinho, assim, no dia da visibilidade lésbica. E eu acho que esse GIF dizia sapatão, ficava piscando a palavra sapatão, e foi deletado, né? Foi censurado pela plataforma. E a Coding, enfim, aí eu acho que entra também por ser uma organização reconhecida, que já tinha um trabalho aí nas redes, conseguiu recuperar, e também em função disso a gente até consegue o próprio selo de verificação no nosso Instagram por causa disso, mas eu acho que também tem outra coisa aí que a gente conseguir isso sendo já uma organização, né? Mas quantas vezes isso não acontece com mulheres lésbicas que estão produzindo conteúdo na internet, que não tem a mesma não relevância, né? Acho que essa palavra é péssima, na verdade, mas não tem a mesma projeção que o perfil da Coding tinha, né, naquele momento. Então, acho que também entra isso, né? Porque acho que tem um ponto que a gente só conseguiu recuperar o conteúdo e repostamos, inclusive, esse ano, o mesmo GIF, sem nenhum problema, mas por outras questões que também envolvem relações de poder, né? Então é isso, como que a gente consegue recuperar esse conteúdo, por que a gente consegue recuperar esse conteúdo e se essa relação aconteceria com outros perfis, né? Então, acho que ter isso em mente na hora de entender onde que a gente está produzindo conteúdo,
enfim, quem é que tem o domínio dessa hierarquia, quem é que desenvolve essa hierarquia. Eu acho que são debates que a gente constantemente tenta trazer com as pesquisas da Coding. Acho que tem uma pesquisa que também fazendo já parte do nosso trabalho, mas que eu acho que combina bastante com esse debate, que foi feita pela Dida Figueiredo, uma pesquisadora lésbica, e pela Joana Varon, também, que é diretora executiva da Coding, que entrevista militantes do movimento lésbico que têm uma atuação na internet. E acho que uma das conclusões dessa pesquisa também é sobre como a internet acaba se tornando um espaço tanto de construção de redes de solidariedade. Acho que a gente não está na internet porque nas redes sociais, né? Acho que a gente não está nas redes sociais só entendendo. Se fosse só uma coisa, se não tivesse também um potencial de construção de redes positiva, a gente não estaria, né? Mas também como essa rede que alimenta violências, que é construída em cima de uma sociedade que se retroalimenta das opressões. Então, também acho que não tem como fazer uma perspectiva crítica de produção de conteúdo nas redes sem também ter uma visão antissistêmica de onde isso está inserido, né? Acho que é um pouco isso. Exatamente, Juliana. É por isso que, pelo menos no IDES, a gente é tão crítico sobre uma distinção entre mundo online e offline, né? Como se o online viesse de outro planeta, quando na verdade a gente está falando de um mesmo sistema, né? Um mesmo sistema social com as suas fissuras, com as suas, enfim, com os seus ruídos e tantas outras mazelas. E aí, nesse sentido, né, de pensar o que determina, o que está por trás aí, é que eu passo a pergunta para a Fernanda, né, sobre, a gente sabe que a gente está lidando nessas plataformas com algoritmos, com tomadas de decisões automatizadas, né, que envolvem inteligência artificial, e em que ponto, assim, ou até que ponto esses sistemas, né, reproduzem esses problemas da sociedade e são, então, pontos para discriminação, enfim, e para reforço de desigualdades. Enquanto eu estava ouvindo a Juliana falando, fui lembrando aqui de uma pesquisa que foi feita pela Internet Lab, antes que eu estivesse na equipe, na verdade. Ela foi desenvolvida pela Alessandra, que continua na nossa equipe, o Tiago Oliva, que já saiu, e o Denis, que saiu também. Essa é uma pesquisa bem interessante, dialoga muito com essa pergunta, porque a ideia da pesquisa era testar uma tecnologia que foi desenvolvida para conter toxicidade de discursos. É uma tecnologia chamada Perspective. E aí, quando essa tecnologia foi testada, o que o pessoal fez foi pensar como que as drag queens do RuPaul seriam classificadas em nível de toxicidade. E o resultado foi muito interessante, porque quando comparava as drag queens com o Trump ou com supremacistas brancos americanos, o que as drag queens colocavam era visto por essa tecnologia como mais tóxico do que esses supremacistas. E por que isso acontecia? Porque essas tecnologias, muitas vezes, elas são desenvolvidas, né, como a Juliana estava colocando, a partir de um olhar que é muito branco, que é muito heteronormativo. Então, a forma de se comunicar da população LGBT, ou nesse caso específico das drag queens, bagunça um pouco as estruturas do que as pessoas pensam que seria ou não seria tóxico. Porque, no fim, o que está em jogo é uma visão que não considera essas populações, em que essas populações historicamente subalternizadas não são levadas em consideração. E aí, quando a gente pensa nesse debate todo de discriminação algorítmica, que não é um debate novo, mas que desde o ano passado tem se reforçado bastante, e acho que isso tem a ver também com a pandemia, com estarmos mais online, com mais espaço de questionamento, abre espaço para que a gente pense um pouco no quanto não só a produção, né, do conteúdo é atravessada por essas desigualdades, mas essa circulação e o alcance que vai ter a produção, então, de um artista que é menor, de um artista que é maior, de um artista que é negro, de um artista que é branco, e esses pontos são muito interessantes.
Ano passado, a Sao Lebar, que é uma digital influencer, ela fez um teste no Instagram em que ela é uma mulher negra e que por uma semana ela começou a postar fotos, né, só de mulheres brancas. E ela teve um aumento de 6.000% no alcance. É muita coisa. 6.000% é um número muito alto. Então, ela conseguiu atingir uma porcentagem 6.000% maior do que antes no que diz respeito ao alcance dos conteúdos que ela produzia. E aí, depois disso, né, e de outras influencers e influencers negros que começaram também a fazer esses testes, o Instagram se comprometeu a ver o que estava acontecendo e tal. Mas é interessante esse tipo de acontecimento para que a gente pense na importância de compreender que as tecnologias, por mais que pareçam produções mais objetivas, na verdade elas também são permeadas pelas experiências, né, daqueles que produzem as tecnologias. Então, a necessidade de ter mais pessoas negras, mais mulheres, mais pessoas LGBT ocupando esses lugares, né, de produção, de programação mesmo, é muito importante, mas mais do que isso, é importante que essas pessoas que já trabalham com a programação e com esse tipo de produção de algoritmos, que elas também sejam educadas de qual sociedade elas estão e para quais grupos elas estão produzindo. Então, eu acho que esse é um ponto interessante, assim como algumas especulações que são feitas, e eu, pelo menos, não conheço ainda nenhuma pesquisa que comprove que isso acontece ou não, mas de um maior alcance em algumas plataformas de música ou de vídeos de artistas menores em comparação com artistas maiores, né? E um questionamento se dentro dessas plataformas, e aí isso envolve uma questão de transparência, porque a gente não tem acesso a esses dados, se dentro dessas plataformas o poder, né, de investimento econômico pode influenciar ou não o quanto esses artistas menores, artistas negros, mulheres, enfim, atingem um público ou não atingem um público maior do que as outras pessoas. Então, acho que tudo isso vai nos levando, né, para esse ponto de tentativa de compreensão de como que esse monitoramento é feito, de como que esse alcance é feito, e abre mais questões do que respostas. Com certeza, Fernanda. Eu acho que você toca num ponto muito importante, que é esse de transparência, ou se a gente puder colocar também opacidade dessas plataformas, né? Embora elas estejam na nossa vida desde, né, acesso à música até, enfim, vigilância dos nossos rostos, a gente não tem um controle social, né, que é a tal da accountability, enfim, sobre essas plataformas, né? Então, a questão de transparência ou opacidade, como a gente queira colocar, também é muito importante de ser analisada. E aí se traz outro ponto, né, que é a representatividade dessas tecnologias, não só de quem faz, mas também como que se alimentam essas tecnologias. Quando a gente fala assim, a economia de dados, né, isso quer dizer que a nossa vida inteira ela está permeada por esses dados e como que eles representam efetivamente parcelas da população, historicamente, estruturalmente vulneráveis. Então, todas essas são questões que a gente precisa pensar, que a gente precisa colocar no debate público e também incentivar, eu acho, o questionamento, né? Aquele conteúdo que chega até a gente, ele não chega por acaso. Aquela música que é recomendada para a gente não é por acaso. Né? Então, todas essas questões e mostrar que a tecnologia não é neutra, né? Eu acho que essa é a tecla que a gente tem que bater até ela afundar, assim, na cabeça das pessoas. Exato, não é neutra, né? Tem todo um histórico por trás disso que deve ser enxergado de forma crítica. E eu acho que essa parte é muito importante do trabalho da Coding Rights. Então, Juliana, eu já aproveito, né, para te perguntar, assim, como que, na prática, vocês procuram desenvolver conteúdos que desafiem aí esses algoritmos, essas tomadas de decisão, com todos os problemas que Fernanda já discutiu aqui com a gente? Acho que, de alguma forma, também é um exercício diário de ir hackeando essas produções, né? E construindo a partir de outras perspectivas, mas também entendendo que é muito difícil e também que não é uma responsabilidade nossa alterar a forma como essas
tecnologias são elaboradas, né? Eu acho que passa também por, claro que estamos presentes nas redes, eu acho que por estratégias enfim, esse de produção de conteúdo que bombem mais, acho que você estava falando nisso, não é um podcast para a gente saber como fazer bombar, né? Acho que tem vários conteúdos aí na internet que explicam mini artimanhas, mini estratégias que fazem post X dar uma viralizada e tal, mas é sempre nessa perspectiva de que a gente pode conseguir viralizar um conteúdo e que isso é o mais fácil dentro desse mundo aí tão desigual desse desenvolvimento dessas plataformas que a gente está imerso cotidianamente. Então, eu acho que uma coisa legal de compartilhar também, que a gente tem desenvolvido na Coding no último período, acho que é o próprio oráculo para tecnologias transfeministas, né, que eu acho que nos permite, o oráculo é um deck de cartas, né, que atualmente são distribuídos nos Estados Unidos, a gente também está buscando parcerias aqui para poder distribuir mais ao sul global, mas com cartas que trazem aí, instigam pensamentos de possibilidades de novas tecnologias que rompam com esse viés heteronormativo, branco, né? Então, como construir tecnologias pautadas em outras prioridades, né? Que são prioridades sistêmicas, que são prioridades que rompem com essa lógica de poder que a gente está inserida aí dentro da sociedade, trazendo valores feministas, antirracistas, decoloniais, anticapacitistas. Eu acho que tem vários debates ricos aí para a gente pensar mesmo, desenvolver, investir e pensar no que seria o desenvolvimento de outras coisas que não são as que a gente está usando atualmente, que não são essas redes que a gente está mediando as nossas relações atualmente. Enfim, como romper com essa lógica também, né? Que é uma lógica muito destrutiva, né? Acho que a gente estava falando sobre como que os algoritmos se organizam e sem dúvida, assim, eu acho que os algoritmos, eles se utilizam do ódio, né? Eles privilegiam, eles, de alguma forma, dão um like, né? Quando o ódio é recompensado nessa estrutura de relações nas redes, né? Então, é isso, um post cheio de hate, vai ter muito mais comentário, e os comentários vão fazer a publicação subir, aparecer mais vezes. Então, é toda uma lógica de organização que vai valorizar o ódio. Então, acho que também é um exercício de reflexão se a gente muito estratégica sobre o que é estar nesse espaço, até que ponto nos serve e até que ponto a gente precisa ter sempre na perspectiva romper com esse espaço, né? Romper com essas plataformas, com esse desenvolvimento tecnológico, com essa forma de construir tecnologias, né? Então, acho que dei uma resposta que a Fernanda falou muito mais com mais questões do que com respostas prontas sobre o que fazer, porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente está no momento também de muitas reflexões sobre o que a gente quer do nosso futuro, e também com uma perspectiva de que, principalmente aqui no Brasil, a quarentena está longe de acabar, infelizmente, né? A gente está, enfim, aí cada vez mais tendo que reforçar o lockdown por uma falta de estratégia geral de lidar com uma pandemia. Então, acho que é cada vez mais o momento da gente trazer esse debate para romper mesmo com a lógica que hoje está colocada. Com certeza, Juliana. E eu acho que esses pontos, mais uma vez, né, eles são essenciais para que a gente pense, para que a gente questione. Eu acho que, como você falou, eu concordo plenamente, não cabe a nós, usuários da internet, transformar tudo, mudar todas as plataformas, né, aquela coisa super-heróica, assim, mas a gente faz esse trabalho de formiguinha e justamente espera, né, que um dia a gente possa ter mais repercussão desse tipo de conteúdo e não do conteúdo de ódio, de discriminação, enfim, que a gente vê tomando conta, né, por tanto tempo.
e com uma escalada muito grande. Se eu não me engano, vocês na Coden têm um trabalho também sobre como lidar com trolls. Você pode falar um pouco dele também? Sim, acho que a gente tem uma série de GIFs que é bem interessante, nesse sentido também, que são as Safermanas, né? Então, a ideia das Safermanas são pílulas rápidas, com GIFs que dão dicas enfim, como de segurança digital como um todo, né? Teve um agora, o último que a gente lançou foi sobre Zoom Bombing, que é uma prática super que voltou a ser muito comum, principalmente nas eleições, né? Acho que a gente chegou a comentar no início sobre a invasão de lives e espaços online por trolls, sua maioria homens, aí, né, que invadiam espaços políticos, principalmente de mulheres, de candidaturas de mulheres negras, mas não só, né? Acho que a gente viu também uma live da Aliança LGBTQI, também sendo invadida. Então, enfim, acho que as enfermandas têm um pouco esse objetivo de dar dicas de segurança digital de uma maneira fácil de compartilhar, fácil de dialogar, que, enfim, eu acho que são super úteis para compartilhar ali no grupo das amigas, no grupo da família, dá para achar em várias línguas também, então acho que é um projeto bem legal nesse sentido. Muito bom. Depois você passa para a gente poder deixar na descrição Claro, dos nossos programas. assim. E aí, Fernanda, eu também queria perguntar, né, como que o Lab tem lidado com essas questões, enfim, os projetos de vocês nessas linhas. A Juliana falou de eleições também, é super forte, né, como que o discurso em tempos de eleições e a gente deve se preocupar, né, com essas questões de desigualdade e identidade, justamente a área que você coordena lá. Como que está o trabalho por lá? A gente tem feito um trabalho muito legal a gente fez, na verdade, né, nas eleições, de monitoramento de violência política contra candidatas. E aí, dialogando um pouco com o que a Juliana estava falando também, essa tentativa de pensar como que o discurso de ódio se produz nas redes e se mantém nas redes. Então, quando a gente fez o monitor em parceria com a revista Asmina, o que a gente queria era menos pensar as arquiteturas das redes, por exemplo, e quais eram as especificidades de violência em cada uma das redes, e mais pensar como que a violência política acontece de forma concreta direcionada às candidatas. Então, a gente fez uma análise envolvendo Twitter, Instagram, YouTube, e foi muito interessante porque, independentemente da ideologia política da candidata, se elas estavam mais à centro, à esquerda, à direita, todas elas sofriam com discursos de ódio nas redes, com ofensas, com ataques. E isso foi muito interessante e, ao mesmo tempo, a gente fez uma comparação com candidatos homens e a gente notou também, quando a gente fala de gênero, né, é preciso que a gente pense homens e mulheres em conexão, né, uns com os outros, em relação. Então, os homens idosos, os homens trans, os homens gays também são vítimas de muitos discursos de ódio nas redes. Então, esse foi um ponto que chamou bastante atenção. Mas esse monitoramento feito junto da revista Asmina faz, na verdade, parte de um projeto maior sobre discurso de ódio contra mulheres, que a gente tem desenvolvido em parceria com uma instituição indiana chamada It for Change. E essa pesquisa surgiu na tentativa de compreender como a justiça tem lidado com esses casos. Porque tem um problema, quando a gente pensa em discursos de ódio contra mulheres, que é o fato de que a misoginia ela não entra em nenhum enquadramento legal, né? Então, a gente tem uma dificuldade de lidar com esses casos contra mulheres especificamente. E, enfim, a gente tem pensado muito como que no Brasil a gente tende a pensar a violência contra as mulheres a partir de uma chave da violência doméstica e a gente acaba não abrindo muito espaço para pensar essa violência acontecendo em outras esferas. Então, seja na internet como usuárias que são agredidas por ex-parceiros, por exemplo, ou que são perseguidas por pessoas que elas não conhecem, seja figuras públicas de mulheres candidatas. O que a gente vai identificando é que o ódio permeia as redes sociais, né? Assim como permeia a sociedade como um todo, essas desigualdades que estruturam a sociedade vão estar também presentes nas redes, e a gente tem tentado compreender quais são os significados da internet, do acesso à internet,
e mesmo dessas violências para diferentes grupos de pessoas. Mas tem sido muito prazeroso, na verdade, fazer essas pesquisas, ainda que sejam muito difíceis, porque é muito importante que a gente concretize a forma como isso acontece, que a gente saia um pouco só das indicações do problema, né? Mas que mostre como é o problema e que possa pensar em alternativas, em outras formas de produção online, como a Juliana estava falando, como você falou também. Então, é nesse rumo que a gente tem se dirigido. Procurar mostrar evidências, né, Fernanda? Eu acho que a gente está numa fase assim da história do mundo em que as evidências são cada vez mais importantes, são cada vez mais necessárias. Então, esse papel de pesquisa também é super importante para trazer evidências, para dizer, olha, a partir de determinado método a gente chegou a essa conclusão e ela é carregada de cientificidade, ou não é um argumento de autoridade, mas é algo que se diz, olha, você pode fazer isso também e provavelmente vai chegar no mesmo resultado, porque segue aqui esse protocolo. Então, é isso que a gente chama de evidência, né? E eu acho que o IRIS e o Internet Lab, eles compartilham muitos desafios, entre eles esse, né, de comunicar de diferentes formas essas evidências da pesquisa. A pesquisa científica, eu acho que ficou muito evidente na área da saúde agora com a pandemia, mas também nas áreas das ciências sociais ou multidisciplinares, a gente está passando por um dilema comunicacional, assim, como é que a gente faz chegar. Então, esses exemplos que a Juliana trouxe da Coding são muito inspiradores também para o trabalho de pesquisa, né? Como que a gente faz chegar de maneira acessível, enfim, a cada vez mais pessoas esse tipo de evidência tão importante no debate. Então, eu acho que tudo isso, né, é importante de considerar na hora de produzir conteúdo. Vocês trouxeram aqui pontos muito importantes, a gente tem que pensar de maneira sistêmica, de uma forma crítica, que não sirva, né, para reforçar desigualdades, não sirva para reforçar discurso de ódio, enfim, mas que possa ir contra essas tendências que infelizmente a gente visualiza e que possam aí de alguma forma alcançar cada vez mais gente e combater essas vulnerabilidades. E aí, assim, eu deixo para vocês aberto uma palavra final. E se vocês quiserem, enfim, fazer uma conclusão sobre esse tema, né? O que considerar quando está produzindo conteúdo online? Queria agradecer o Iris pelo convite, muito, muito legal estar aqui, compartilhar um pouco do que a gente está produzindo na Coding, como a gente está aí lidando com toda a situação pandêmica aí do mundo. É um prazer compartilhar essa conversa com vocês, Luísa, Fernanda. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Queria deixar o convite para quem está ouvindo, assistindo esse podcast, de acompanhar a Coding nas redes. Acho que a gente está tentando aí trazer sempre conteúdos legais que dialoguem com assuntos do momento, né? Que dialoguem com coisas que estão acontecendo aí no mundo, que, enfim, tentando também não fazer um debate difícil de ser consumido, né? Então, conteúdos que a gente possa compartilhar sobre tecnologia, sobre desenvolvimentos de tecnologias para que a gente possa compartilhar de uma maneira fácil, de uma maneira educativa, de uma maneira que possa isso, ajudar nessa consciência crítica aí desse mundo na web. Então, se puderem seguir a gente por lá nas redes, nos ajudar curtindo, comentando os nossos conteúdos, compartilhando o que vocês estão achando do que a gente produz. Acho que ter essa essência de que não é só curtir, compartilhar e comentar para gerar buzz no algoritmo, mas que também a gente quer saber, enfim, o que as pessoas estão achando, se as pessoas estão gostando mesmo, se as pessoas, enfim, querem compartilhar com outras pessoas. Acho que é um pouco a essência da gente se comunicar aí nesse mundão aí, usando essas plataformas que um dia a gente vai conseguir superar, imagino eu. Espero muito. Obrigada mais uma vez. Fiquei pensando aqui na pergunta, né, do que considerar produzir conteúdos online. Eu acho que tem um ponto que é bem importante, assim, de ser considerado, que é a responsabilidade mesmo ética dessas produções. Então, eu
falava um pouquinho antes também, de que a gente nunca sabe exatamente a qual público vai chegar. Muitas vezes nessas produções a gente tem a sensação de que está falando com uma bolha específica, que tem interesse em assuntos específicos, mas a gente acaba chegando muito, assim, é difícil medir onde a gente chega, às vezes a gente chega em lugares inimagináveis. Então, diante disso, eu acho que é importante levar em consideração essa responsabilidade ética, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Mas também é um ponto interessante a pensar na própria segurança, né? Na própria segurança e na segurança das outras pessoas que estão envolvidas nesse processo de produção. Eu acho que esses são alguns pontos importantes de serem considerados. E que é importante também a gente sempre levar em consideração essas questões que nós trouxemos sobre não haver uma neutralidade na produção, nessas plataformas, em como os conteúdos chegam ou não chegam, qual é o alcance. Então é importante ter sempre esse olhar crítico muito ligado, assim, para que a gente não perca de vista quem são as pessoas e que existem pessoas, né, por trás dessas tecnologias e como elas atingem nossas vidas e as vidas das pessoas que são próximas de nós ou que não necessariamente são próximas. Enfim, acho que são alguns pontos bem importantes. De resto, eu queria agradecer bastante o convite, gostei muito de conhecer vocês, né? Não conhecia nenhuma das duas ainda. Foi um prazer enorme, foi uma delícia esse bate-papo. E fica o convite também para que vocês nos sigam nas redes, na Internet Lab. E por lá a gente compartilha bastante das pesquisas e do que a gente tem, né, criado como evidências de desinformação, de discursos de ódio, questões de privacidade, de dados, enfim, vários outros debates bem importantes e estão aí na ordem do dia também. Eu que agradeço, Fernanda e Juliana, muito obrigada mesmo. Reforço aí para que todo mundo que nos vê ou que nos ouve siga a Coding Internet Lab. Também deixo o convite para seguirem o Iris, enfim, nas mais variadas plataformas. Para quem gostou ou para quem não gostou e quer deixar uma sugestão aqui também, pode comentar, compartilhar. A gente fica esperando essa interação, como a Juliana disse, justamente para saber como a gente pode aí se inserir nesse mundão online e offline, todos juntos, com pessoas envolvidas, como muito bem apontou a Fernanda. Mais uma vez, eu agradeço vocês pela disponibilidade, pelo super papo que a gente teve aqui e convido a quem nos ouve ou a quem nos vê para continuar acompanhando o Café e Chat do Iris e as nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio.